A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Aqui é o pastor Luciano da Igreja Pentecostal Tempo de Orar. Palavra de Deus para nós hoje se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo de número 3. Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3, diz assim a palavra de Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Meus amados irmãos, no capítulo 12, o autor aos Hebreus, ele começa a trazer para nós algo que aquece a nossa fé, que aumenta a nossa fé. E quando nós olhamos para um texto no qual Jesus é citado como o autor e o consumador da nossa fé. Meus amados irmãos, depois de vermos no capítulo 11 a galeria dos heróis da fé, Moisés, Abraão, Davi, Elias, Ruth, tantos homens e mulheres que foram usados de uma maneira especial por Deus na história do Antigo Testamento, agora nós somos desafiados por essa história, por esses heróis da fé, a largarmos todo o peso, todo o pecado e a corrermos com perseverança em direção a Cristo para a carreira que nos está proposta por Ele. E a palavra de Deus fala, meus irmãos, que nós devemos ir a Cristo não de qualquer maneira, mas nós devemos ir a Cristo olhando firmemente para Ele, com perseverança no coração, porque Cristo é o autor e o consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, Jesus, ele suportou a cruz. Quando nós olhamos para as nossas dores, quando nós olhamos para as nossas limitações, para as nossas imperfeições, quando nós olhamos para os obstáculos que estão adiante de nós, nós precisamos olhar para Cristo, que venceu a cruz do Calvário, que passou pela vergonha, que passou pela humilhação, mas hoje ele está sentado à destra do trono de Deus. E aí ele vai terminar no versículo de número 3 dizendo: olha, considerem com muita atenção, considerem Jesus, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que nós não venhamos a ficar cansados e desmaiando na nossa alma. Jesus é aquele, meus irmãos, que nos convida para a sua presença. Por isso que ele disse lá em Mateus capítulo 11, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e a promessa dele para a nossa vida. E achareis descanso para a vossa alma. Talvez a tua alma na noite de hoje esteja cansada, talvez a tua alma esteja abatida, talvez a tua alma esteja abalada, enfraquecida, entristecida, mas a palavra de Deus nos ensina que quando nós olhamos para Cristo, quando nós corremos para Cristo, quando nós fixamos o nosso olhar, o nosso foco em Cristo Jesus, a nossa alma não desmaiará e não ficará cansado.
Que a nossa alma encontre no Senhor Jesus a alegria necessária nessa noite. Que o Senhor Jesus visite as tuas lágrimas, as tuas dores, os teus sofrimentos, os teus desafios, e que Ele esteja começando um recomeço, algo novo na sua vida e abençoador. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor aumente a sua fé em nome de Jesus. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai que está nos céus, no nome santo do teu Filho Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, nós colocamos, Senhor, nesta hora a nossa vida nas tuas mãos, colocamos a nossa vida diante do teu trono de graça, porque é do teu trono, ó Pai, que emanam palavras de cura, palavras de bênção, pois não só de pão viveremos, mas viveremos de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, diante das nossas muitas limitações, a largarmos todos os impedimentos, todo o embaraço, todo o pecado, todo o medo, toda dúvida, e a olharmos firmemente para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Meu Deus, em nome de Jesus, restaura os nossos sonhos, restaura, Senhor, a nossa alegria, que a nossa alma não venha, Senhor, se entristecer ou desmaiar de tantos problemas e desafios, mas que haja um renovo do Senhor em cada alma, em cada coração. Essa, Senhor, é a nossa oração, no nome santo, precioso e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador bendito, o autor e o consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Tenham todos uma excelente noite, um ótimo final de semana e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor estejam com você e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Que isso seja hoje e sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Grande abraço.